E tudo começou na Guerra do Ópio. A partir da Guerra do Ópio, o território chinês foi alvo do domínio econômico de potências imperialistas. O mercado chinês foi sendo aberto para a ação do capital estrangeiro. Assim, o regime monárquico seria derrubado pelo ativista político Sun Yat-sen, que após promover a queda da dinastia Manchu, estabeleceu a implantação do regime republicano no país, subordinando as diretrizes do novo governo às orientações do partido Kuomintang. Em 1920, o estudante de filosofia Mao Tse-tung fundou no país o Partido Comunista Chinês. Mao defendeu a via revolucionária por meio da organização de uma guerrilha camponesa, como estratégia para a instalação do regime socialista na China. Em 1928, o líder do Kuomintang, Chiang Kai-shek, assumiu o governo republicano chinês e se tornou responsável pela consolidação da unidade política do Estado. Durante seu governo, a China foi invadida pelos japoneses na região da Manchúria, assim criando um estado paralelo de Manchukov em 1931. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi organizada a Frente Única de Luta contra os Japoneses, que contavam com as alianças do governo de Chiang e de Mao. Com a vitória sobre os japoneses, deflagrou-se a guerra civil entre as forças do Kuomintang, dirigidas por Mao. Após 4 anos de guerra, em 1949, Mao conquistou o poder e implantou o regime socialista no país. Chiang e as lideranças do Kuomintang refugiaram-se na ilha de Formosa, Taiwan, e organizaram a fundação da China nacionalista com o aval norte-americano. Apesar da obtenção de alguns avanços sociais, como a redução do índice de analfabetismo e de desnutrição, além da emergência da China como potência nuclear, o governo de Mao foi marcado pela censura política e pela violenta repressão às liberdades civis. Do ponto de vista econômico, não teve sucesso, manipulando o ímpeto revolucionário da juventude chinesa por meio da Revolução Cultural de 1966, o líder socialista procurou fortalecer sua liderança e sua influência, praticando uma política de expurgos e perseguições dos grupos dirigentes que a ele se opunham. Ele seguiu uma cartilha de ortodoxia socialista reforçada pela publicação do Livro Vermelho, que era distribuído para os jovens. Após a morte de Mao, o político reformista Deng assumiu o governo chinês. As reformas econômicas liberalizantes implantadas por Deng estruturaram o que atualmente se define como socialismo de mercado. E apesar dessa abertura econômica, essa liberdade econômica, esse incentivo econômico, não houve uma abertura política para a democracia. Isso pode ser provado pelo massacre que ocorreu do dia 15 de abril ao dia 4 de junho de 1889 na Praça da Paz, no qual milhares de estudantes, no mínimo 260 manifestantes, foram mortos pelo exército chinês. Eles estavam fazendo um protesto em relação à política, querendo uma abertura maior na política, mas mesmo assim eles foram reprimidos. Durante tudo isso também houve as questões nacionalistas na China, que alguns países se rebelaram contra o principal território, mas o governo chinês não considera que eles não fazem parte desse território, como Xinjiang, Tibete, Hong Kong, Taiwan, que Taiwan até hoje em dia é um país que se rebela muito, e mesmo assim a China não reconhece que ele não faz parte. E o que ficou marcado na China, depois dessa abertura econômica, ficou o socialismo de mercado, que é um sistema político-econômico que tem a economia mais puxada para o capitalismo, enquanto a política está no socialismo. E quais são as características do socialismo de mercado que estão presentes na China até hoje? Nós podemos dizer que o controle político através do mercado único, o controle social,
onde que tem repressão, tem censura, então as pessoas não podem consumir tudo o que elas querem. Lá também tem muita coisa da homofobia, então as pessoas não podem expressar o que elas sentem e nem o que elas desejam. Há também o controle de preços, salários e também de sindicatos. Nós temos também incentivos fiscais, incentivo de mão de obra barata e, obviamente, a desvalorização da moeda nacional, o que acaba gerando uma exportação maior, por conta que dentro do próprio país as pessoas não podem consumir tanto quanto por conta da inflação que existe dentro do país. Então, basicamente foi isso sobre o socialismo na China. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente.